Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vim falar do livro O Pequeno Príncipe. Esse livro eu sempre tive vontade de ler ele, nunca tinha lido, apesar de ser um livro para criança, só que eu nunca havia lido ele não, então eu decidi comprar, inclusive ele é um livro bem barato, tem várias edições legais dele. Eu achei essa na Amazon, foi apenas acho que R$11, 11 e pouco, 12, não lembro direito. Ele é até de capa dura e é fininho, curtinho, por isso que ele também é tão barato. Então eu li e gostei bastante, apesar de ser um livro infantil, ele nos traz muitos ensinamentos. Inclusive algumas frases são bem famosas, bem conhecidas e que nos faz refletir sobre muitas coisas na nossa vida. Então eu vou falar com vocês, eu separei aqui 10 frases que são bem conhecidas e que, para falar um pouco sobre os ensinamentos que elas nos traz. A primeira frase é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E realmente, nós somos responsáveis por aquilo que cativamos, né? Se você tem uma amizade, você é responsável por aquela amizade que você cativou. Se você ama alguém, você é responsável por aquele amor que você sente por aquela pessoa. Então nós somos responsáveis por aquilo que cativamos. Então é preciso a gente prestar bastante atenção nisso, refletir sobre isso, né? Que é bastante importante. E essa frase é muito conhecida até. Segunda frase: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Essa frase me fez refletir bastante, porque principalmente em relação à minha vida. Porque muitas vezes nós, ao invés de construirmos as pontes, nós construímos um muro entre nós e as outras pessoas. Por quê? Porque o muro ele acaba nos distanciando. Aquela ponte, ela faz com que caminhemos juntos, lado a lado. Mas o muro não, o muro ele coloca ali um obstáculo, é como se fosse um obstáculo ali, uma separação. E quantas vezes nós estamos tão solitários porque construímos esses muros, às vezes as nossas atitudes acabam construindo esses muros entre nós e as outras pessoas. Então é preciso a gente pensar muito sobre isso, refletir. Reflita, você tem construído muros ou pontes? Muros e vai fazer você se distanciar das outras pessoas. Às vezes uma atitude, uma palavra nossa faz com que construa um muro entre nós e as outras pessoas, ao invés de construir uma ponte para que andemos juntos lado a lado, né? Terceira frase: a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Quando a gente é cativado por alguma coisa, por alguém, por alguma amizade, a gente precisa saber que nem sempre a gente vai só apenas sorrir, nem sempre vai ser só flores. Não importa se seja um relacionamento, uma amizade, nem sempre vai ser flores. Vai haver também sorrisos, na verdade, nem sempre vai ser só sorrisos, mas também vai haver choro. E é preciso a gente compreender isso, né? Que apesar disso, nós devemos entender que é necessário também o choro, muitas vezes. É necessário. Quarta frase: é bem mais fácil julgar a si mesmo que julgar os outros. Essa frase, quando eu estava lendo o livro, eu refleti bastante, inclusive, acerca da Bíblia, em que Deus, Jesus, nos ensina que não devemos julgar uns aos outros. Eu pensando ultimamente, esses dias até, refleti bastante sobre essa questão de julgamento, sobre ter mais empatia pelas outras pessoas. Muitas vezes julgamos uma pessoa sem saber o que realmente ela está passando, a situação que ela está, por que ela é daquela forma. Muitas vezes estamos julgando as pessoas, né? E se você se colocar ali no lugar, pense alguém lhe julgando. Como é ruim alguém lhe julgar, dizer algo que você não fez, algo que você não é.
Então, é bom a gente, quando a gente for julgar alguém, a gente pensar: e se fosse eu no lugar dela? Será que eu iria me machucar também? Será que eu iria agir dessa forma? Então, essa frase ela me marcou bastante. Inclusive, a Bíblia fala para que nós não devemos julgar os outros, né? Não devemos julgar as pessoas. Devemos julgar o homem próprio a si mesmo. Nós devemos nos julgar, observar nossas atitudes, o que estamos fazendo, se estamos no caminho certo, mas não julgar as outras pessoas, porque não sabemos a vida dela, a situação que ela está. Então, essa frase me marcou bastante, foi um ensinamento muito grande que essa frase trouxe para mim. Outra frase: todas as pessoas grandes foram dias crianças, mas poucas lembram disso. Essa frase também é bastante interessante, porque nós, quando nos tornamos adultos, muitas vezes esquecemos de sermos também um pouco criança. Isso é importante, mesmo que sejamos adultos. É importante porque a criança, quando ela é criança, as pessoas, por exemplo, lhe ofendem. Quando você diz alguma coisa com uma criança, ela na mesma hora ela esquece. Ela não vai deixar de lhe amar porque você disse aquilo com ela. Às vezes, um pai, por exemplo, uma mãe, quando educa o filho, quando lhe castiga de uma certa forma, lhe dá uma bronca, a criança, na mesma hora, ela está ali abraçando a mãe, beijando a mãe, está ali normalmente, como se nada tivesse acontecido. E isso, se a gente parar para pensar, a gente deve levar isso para a nossa vida quando nos tornamos adultos. Não guardar mágoas das outras pessoas. Não devemos fazer isso, né? Porque é algo que nos machuca. É algo que, ao invés de fazer mal para outra pessoa, vai fazer mal para nós mesmos. Então, que sejamos como crianças, que aprendemos a perdoar rapidamente, assim, né? Perdoar uns aos outros, assim como as crianças fazem. A sexta frase: é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. Essa frase também é bastante marcante. Não adianta eu exigir algo de uma pessoa que ela não pode dar. Não adianta eu exigir amor de uma pessoa se eu sei que ela não é uma pessoa amorosa. Não adianta eu exigir carinho de uma pessoa se eu sei que ela não é uma pessoa carinhosa. Então, não adianta você insistir em querer algo que a pessoa não tem para lhe dar. Sétima frase: quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Então, quando a gente vai andando apenas em um caminho, só seguindo em frente, sem lutar, sem procurar outros caminhos para seguir, para conhecer novas coisas, novas situações, abrir caminhos para novas atitudes na nossa vida, a gente vai ficar sempre naquele lugar ali. Não vamos a um lugar muito longe, vamos sempre ficar ali perto. Mas é preciso a gente seguir alguns caminhos para que possamos conhecer, para aprendermos coisas novas, né? Oitava frase: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Essa frase também me marcou bastante. Na nossa vida, às vezes a gente quer tanto as coisas fáceis na vida, né? Mas a vida não é assim. Para que a gente consiga algo na nossa vida, é preciso que a gente suporte as larvas na nossa vida. 2, 3, 4, não importa quantas são. Mas um dia a gente vai chegar lá, a gente começa de baixo. A borboleta, ela começa como uma larva para se tornar uma borboleta. Ela passa por um processo. E na nossa vida é da mesma forma. Da mesma forma, se a gente for parar para pensar, a gente começa de baixo para alcançar um lugar mais alto. E muitas vezes a gente quer atropelar tudo isso, mas é preciso a gente suportar muitas coisas na nossa vida para alcançarmos um lugar mais alto, né? Um lugar mais elevado na nossa vida. Nona frase:
É loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Também é uma frase que me marcou bastante. Tantas vezes a gente generaliza, né, as coisas, assim, eu não vou mais para aquele lugar porque aquelas pessoas de lá são pessoas que não gostam de mim, são pessoas chatas, são pessoas não sei o que. Mas a gente generaliza, às vezes foi uma pessoa que te magoou, que te espetou ali. A gente não deve generalizar em relação a muitas as situações. Nem todos são iguais. Se uma te feriu, se uma pessoa te magoou, não significa que a outra vai fazer a mesma coisa. Se a gente for parar para pensar em relação até a relacionamentos, muitas pessoas dizem, eu não quero mais casar, se separam, não quer mais casar porque acham que todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, porque uma magoou, porque uma fez algo errado. Mas não devemos odiar os outros, as outras pessoas, odiar porque uma feriu. Não, as outras pessoas podem ser diferentes, né? E a 10ª frase: se você vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase também é marcante. Se você vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. É importante a gente ver as pessoas com o coração. Não julgar pela aparência, não julgar por muitas coisas, mas observar as atitudes, o coração daquela pessoa. Porque nós só vemos as coisas boas com o coração, né? Então, essa frase também é bastante interessante. Então, esse livro me marcou bastante, principalmente a frase que diz para que não devemos julgar uns aos outros. Eu achei essa frase muito marcante, assim, principalmente porque está na Bíblia também, que a gente não deve julgar, né? Então, essas frases são importantes para a nossa vida, são ensinamentos. É um livro que foi escrito para crianças, mas que para nós adultos ele nos traz muito ensinamento. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês gostem, curtam, compartilham, assistam, deixem um like e até breve.